Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o Gil, este é o canal Programação Prática e estamos começando agora uma série de vídeos com resoluções de exercícios sobre Python. Para este primeiro vídeo, vamos ter o seguinte enunciado. Faça um programa que receba as idades de 5 pessoas, calcule e mostre a quantidade de pessoas acima de 50 anos, a média de idade das pessoas e a idade da pessoa mais velha. Vamos então resolver utilizando a linguagem Python. Primeiramente, vamos declarar uma lista para guardar as idades das pessoas. Idades, e aí criamos essa lista ainda vazia. Bom, nós vamos precisar contar a quantidade de pessoas acima de 50 anos. Então, vamos criar um contador e vamos inicializá-lo com 0. Este contador, toda vez que eu encontrar uma pessoa que tenha mais que 50 anos, eu vou adicionar uma unidade ao seu valor. Após isso, vamos criar uma estrutura de repetição para percorrer e preencher toda a nossa lista. Bom, nós precisamos então fazer a leitura de 5 idades, ou seja, a idade de 5 pessoas, e guardarmos essas idades dentro da lista chamada, aqui como eu dei o nome, idades. Bom, então vamos utilizar a estrutura de repetição for. Bom, eu vou percorrer, então for in range, e aí se eu tenho que percorrer 5 elementos, o meu for, o meu range, ele vai de 0 até 5. Então, ele vai percorrer da seguinte forma: 0, 1, 2, 3 e 4, e então eu tenho 5 elementos, já que o range ele vai do primeiro elemento até n-1, ou seja, até 5 menos 1, o 4. Beleza, depois disso, então vamos fazer a leitura dos valores para cada uma das posições dentro da lista criada. Então, minha lista idades, como eu vou ter que adicionar os valores dentro dessa lista, eu utilizo o método append. Depois disso, vamos fazer a leitura dos valores. Cada uma das idades será do tipo int. Então, nós definimos int e aí realizamos a leitura utilizando o input. Bom, dentro do input, nós mostramos uma mensagem para o usuário entender que precisa informar uma idade para a pessoa. Então, neste input, vamos digitar o seguinte: digite a idade da... E aí aqui nós vamos mostrar, pessoal, para a primeira vez que percorrer a estrutura. Digite a idade da primeira pessoa. Da segunda vez, digite a idade da segunda pessoa e assim por diante. Então, abrimos e fechamos as chaves, colocamos o azinho, do primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e aí pessoa. E aí vamos utilizar ainda o método format para formatarmos essa mensagem. Bom, aqui as chaves será substituída por cada vez que percorrer esse bloco, vai ser substituído pelo valor. Bom, se eu mostrar o valor de i, não existe a 0ª pessoa, existe a primeira, segunda, terceira e assim por diante, pensando em ordenação. Então a gente mostra o valor de i mais 1. Depois disso, nós já podemos partir para a linha de baixo, já que a mensagem já está formatada. Digite a idade da primeira pessoa, quando for a primeira vez que executa o bloco de código, depois, na segunda vez, segunda pessoa e assim por diante. Bom, vamos lá então. Agora, depois de fazer a leitura do valor, vamos fazer a verificação desse valor se é uma idade acima de 50 anos. Então, utilizando a estrutura condicional if, verificamos a posição da lista que nós realizamos a leitura da idade. Se caso o valor naquela posição for superior ao valor 50, que nós definimos aqui em cima, que queríamos verificar a quantidade de pessoas acima de 50 anos. Então, caso seja maior que 50, nós vamos incrementar o nosso contador. Então, faremos da seguinte forma: contador mais igual 1, que é o mesmo que a gente escrever contador igual a contador mais 1. Mas dessa forma, uma forma contraída facilita a nossa leitura, do nosso código. Então, mais igual 1. A gente poupa tempo também, porque não precisa escrever uma vez mais contador. Beleza, então a nossa estrutura de leitura dos valores está pronta. Então, a gente vai percorrer, fazer a leitura dos 5 valores. Aqui nós fazemos a leitura,
mostrando uma mensagem para o usuário informa o valor, e aí a gente já verifica a idade se é maior que 50 anos. Caso seja maior que 50, a gente já incrementa o valor do nosso contador. Depois disso, nós já vamos mostrar as mensagens. Vamos lá. Se caso o nosso contador, né, ele possuir algum valor, significa que ele encontrou alguma pessoa que possui mais do que 50 anos. Aqui eu vou fazer um teste somente para verificar se eu mostro uma mensagem no plural ou no singular para a quantidade de pessoas acima de 50 anos. Então vou verificar o valor do contador. Se o meu contador for 1, significa que ele encontrou só uma pessoa, então a minha mensagem é apresentada no singular. Então, print, e aqui nós vamos mostrar o seguinte. Vou colocar uma quebra de linha, né, só para dar uma separação entre a leitura dos valores na linha acima e aí a apresentação dos valores. Então, /n, existe aí a quantidade, né, que eu vou colocar o valor aqui dentro das chaves, pessoa acima de 50 anos. Bom, como eu já faço especificamente aqui para o valor 1, aqui eu já posso colocar até direto o valor 1. Aí nós colocamos, né, somente as chaves para o nosso else. Então, else, e aqui colocamos de novo o print, /n para quebra, e agora no plural. Existem aí a quantidade, pessoas acima de 50 anos. E aqui a gente faz um ponto format, onde nós vamos mostrar o valor da variável contador. Beleza. Depois disso, nós já estamos mostrando aqui a primeira parte, né, que é a quantidade de pessoas acima de 50 anos. Agora vamos mostrar a média da idade, né, a média da idade das pessoas. Então, já vamos mostrar direto no print. Vamos lá. A média das idades é... Bom, aqui nós vamos mostrar dentro das chaves. Como eu vou precisar calcular a média não vai ser inteira, então eu só vou garantir que me mostre com 2 casas decimais. Então, para mostrar em 2 casas decimais, eu vou colocar 2.2f. Beleza, aqui eu estou garantindo que vai ser exibido para mim a minha média das idades com 2 casas decimais. Beleza, e aí eu coloco anos na frente, né, somente para ele formatar a mensagem de uma forma mais legal. Depois disso, eu faço essa string dentro do print, .format. Bom, e aí a gente vai calcular a média. Bom, a gente poderia percorrer de novo nessa nossa lista, fazer o cálculo, somar todas as idades, verificar quantos elementos existem na lista, só que a gente não precisa fazer isso. O Python já tem algumas funções para esses cálculos para a gente. Por exemplo, para calcular o total de elementos dentro de uma lista, existe o método sum. Bom, e aqui a gente simplesmente passa como parâmetro a nossa lista. E aí a gente divide pela quantidade de elementos. A gente sabe que são 5 elementos, mas vamos deixar genérico para que se em algum momento nós quisermos trocar a quantidade de valores lidos, a gente não precise alterar o nosso código. Então aqui a gente vai utilizar outro método pronto do Python chamado método len. E aqui a gente passa também a nossa lista para dentro do método len e ele se encarrega de contar quantos elementos possui dentro dessa lista. Beleza, aqui já tenho então a forma de calcular a média das idades das pessoas. E por fim, a gente tem que mostrar a pessoa com mais idade. Então, print a pessoa com mais idade, para ser um pouco mais delicado, né? Em vez de chamar a pessoa mais velha, vamos chamar de a pessoa com mais idade. Possui alguma coisa, algum valor, anos. Beleza, e aí a gente faz .format, e aí mais uma vez vamos utilizar uma função pronta do Python chamada max. A função max, ela calcula qual é o maior elemento dentre os elementos passados na lista. E aí a gente passa a lista de idades.
Então agora o nosso código já pode ser testado, né? Já podemos testar a sua execução. Eu só vou fazer mais uma pequena alteração, aqui onde eu faço a leitura das idades. Eu vou colocar uns 2 pontos depois de pessoa e um espaço, só para ficar mais legal quando a gente faz a leitura. Então vamos lá, pessoal, vamos executar e vamos ver como é que ficou. Bom, digite a idade da primeira pessoa. Primeira pessoa, 52 anos. A segunda pessoa, 30. Terceira pessoa, 28. Depois, 87. E por fim, vamos lá, 49. Então, olhando aqui, a gente tem uma pessoa, temos 2 pessoas acima de 50 anos. Então, a gente tem que mostrar isso nos cálculos. Então, vamos lá. Olha só, existem 2 pessoas acima de 50 anos. A média das idades é 49,20, né? Já que nós garantimos que ficasse com 2 casas decimais após o ponto, né? Após a vírgula. E por fim, a pessoa com mais idade tem 87 anos, né? Que é a quarta pessoa que nós realizamos a leitura. Então só vou executar mais uma vez e aí vamos fazer a leitura somente de uma pessoa acima de 50 anos. 65, 12, 43, 19 e 26. Então olha só, agora o controle, né, de singular ou plural, existe uma pessoa acima de 50 anos. A média das idades